Meu nome é Tracy Dixon. Tenho 29 anos. E, durante todos esses anos, meus pais me trataram como se eu não fizesse parte da própria família. No último dia de ação de graças, eu descobri o motivo. Minha tia, já meio alterada depois de várias taças de vinho, olhou direto para mim do outro lado da mesa e soltou 5 palavras que mudaram tudo: "Você nunca foi uma Dixon." Meu pai ficou pálido na hora. Minha mãe deixou o copo cair. 13 parentes assistiram aquela cena desmoronar ali, ao vivo. De repente, tudo começou a fazer sentido. A comida pior, o quarto dividido enquanto minha irmã ficava com a suíte principal, nenhuma foto minha nas paredes. Eu sempre achei que era filha difícil. Mas eu estava errada. Meus pais imploraram para eu não fazer o teste de DNA. Mesmo assim, eu fiz. E o resultado mudou a vida de 6 pessoas. Antes de continuar, se essa história tocar você de alguma forma, deixa um like e se inscreve. E comenta de onde você está assistindo e a hora aí na sua cidade. Agora, deixa eu te levar de volta para aquela noite de novembro, quando tudo começou a desmoronar. Eu dirigi por 2 horas, saindo do meu apartamento em Marion até chegar em Kellerton, Ohio. Uma cidade pequena, com cerca de 8.000 habitantes, onde todo mundo sabe seu sobrenome de solteira e cuida da vida dos outros. A casa dos meus pais fica na Beer Lane, um rancho bege com venezianas brancas e uma bandeira americana que meu pai troca todo 4 de julho. Estacionei atrás do Audi Q5 da Megan, novinho em folha. Meu pai ajudou na entrada. O meu carro é um Civic de 12 anos, com o painel rachado e a janela do passageiro que vive travando. Bati na porta. Minha mãe abriu, usando um avental cor de cranberry. "Tracy, você veio." Ela me abraçou rápido, daquele jeito automático, sem muito sentimento. Lá dentro, a sala tinha cheiro de sálvia e peru assado. E, acima da lareira, estavam as fotos. 14 quadros. Megan no recital de balé. Megan no baile de formatura. Megan com meu pai em um jogo dos Reds. Megan na formatura da faculdade. Meu pai sorrindo, orgulhoso, com o braço no ombro dela. Nenhuma de mim. Eu já tinha parado de contar fazia anos, mas naquele dia contei de novo. 14-0. Megan estava sentada ao lado do meu pai, no sofá melhor, com as pernas encolhidas, rindo de algo no celular. Ela levantou o olhar. "Oi, Tracy. Pegou muito trânsito?" "Nem tanto. Guardei um lugar para você na mesa." Levei meu escondidinho de batata doce até a cozinha e deixei no balcão. Minha mãe olhou de relance. "Ah, a Megan já trouxe um também. Acho que não vamos precisar de 2. "Claro", eu respondi. "Faz sentido." Fui até a sala de jantar e encontrei meu lugar. Na ponta da mesa, mais perto da cozinha. Uma cadeira dobrável de metal, enquanto todo mundo estava sentado no conjunto de madeira do meu pai. Passei os dedos pelo metal frio. 29 dias de ação de graças. A mesma cadeira. Enquanto o pessoal se reunia na sala, eu fui pelo corredor. Velho hábito. Meus pés ainda lembravam qual tábua do chão rangia. A porta do meu antigo quarto estava entreaberta. Empurrei devagar e fiquei ali, parada. Agora era um depósito. Equipamentos de caça do meu pai empilhados no canto. Caixas de enfeites de Natal encostadas na parede. Um colchão sem nada, jogado perto da janela. Sem lençol, sem cortina, só vidro e poeira. Quando eu tinha 10 anos, a Megan fez 13. Meu pai anunciou que ela já tinha idade suficiente para ficar com o quarto principal, aquele com banheiro próprio e uma janela de frente pro jardim do quintal. Minha mãe redecorou tudo. Paredes em tom de lavanda, edredom novo, uma penteadeira com espelho iluminado. Eu continuei no meu quarto pequeno, de uns 2 por 3 metros, com uma única janela virada pro muro do vizinho. Dividia o espaço com caixas de coisas guardadas fora de época até sair de casa aos 18. Na hora de comer, a diferença era a mesma. Megan comia o que meus pais comiam: carne assada, frango grelhado, os steaks de fim de semana do meu pai. Eu ficava com o que sobrava. Na maioria das noites, isso significava macarrão instantâneo ou alguma coisa congelada no micro-ondas. A Megan tem mais apetite, minha mãe dizia.
Você é muito enjoada, Tracy. Mas eu não era enjoada. Eu só tinha fome. Só que parei de discutir antes mesmo do ensino fundamental terminar. O aniversário que mais ficou na minha memória foi o de 12 anos. Descia as escadas esperando um bolo. Não tinha nada. Minha mãe esqueceu. No dia seguinte, ela pediu desculpa com um bolinho de posto e uma vela que nem acendia direito. 3 semanas depois, Megan fez 15. Teve pula-pula, uns 20 amigos e um bolo de 3 andares da confeitaria da rua principal. Eu fiquei na cozinha, olhando pela janela. Aos 12 anos, parei de perguntar o porquê. Convenci a mim mesma de que eu era o problema. A filha difícil. A que complicava tudo. A que não saía bem nas fotos. E essa história ficou na minha cabeça por mais 17 anos. Hoje, Megan tem 32 anos. Trabalha organizando eventos no hotel principal da cidade e está noiva do Derek, que mexe com logística em um centro de distribuição. Eles compraram uma casa a 3 quadras dos meus pais. Meu pai deu a entrada, $12.000. Ele já mencionou isso 2 vezes naquela noite, sempre com o peito estufado, como se tivesse construído a casa com as próprias mãos. Antes mesmo do peru ser servido, Megan já estava mostrando no celular fotos da reforma da cozinha dela. Meu pai se inclinou para ver melhor. Isso é granito de verdade? Melhor para valor de revenda, ela respondeu. Menina esperta, ele disse. Minha mãe sorria toda orgulhosa. Derek concordava com a cabeça. Esperei um espaço na conversa. Eu fui promovida mês passado, falei. Agora sou assistente de gerência na clínica. Meu pai cortou um pão ao meio. Bom. Só isso. Bom. Uma palavra. Nenhuma pergunta, nenhum interesse sobre aumento, responsabilidades novas, nada sobre o fato de que agora eu lidero uma equipe. Só bom. Megan nem percebeu. Nunca percebe. Ela vive tanto tempo sendo o centro das atenções que aquele brilho parece normal para ela. Uma vez, quando perguntei por que não havia fotos minhas na parede, ela respondeu, você sempre fazia uma cara estranha nas fotos. Ela não falou por mal. Ela simplesmente não enxergava. Pedi licença para pegar água. Na cozinha, passei pelo móvel da TV e parei. Havia um porta-retrato que eu nunca tinha visto. Uma foto de família, com iluminação profissional. Minha mãe, meu pai e Megan. Megan com um vestido azul claro, devia ter uns 16 anos. Meus pais com roupas combinando, em tons escuros. Eu não estava ali. Eu devia ter uns 13 quando aquela foto foi tirada. Eles foram até um estúdio, se arrumaram, posaram, sorriram, e não me levaram. Enchi meu copo de água e voltei para minha cadeira dobrável. A campainha toca às 18h15. Minha mãe abre a porta e o sorriso dela fica meio tenso. Patrícia, você veio. Minha tia entra com uma garrafa de vinho tinto debaixo do braço, não é a que minha mãe deixou na mesa, é dela mesma. Ela é a irmã mais velha do meu pai, tem 61 anos, foi enfermeira, ficou viúva há 5 anos, quando o tio Frank morreu de derrame na própria garagem, ainda segurando a mangueira do jardim. Desde então, ela anda bebendo mais. Todo mundo sabe, ninguém comenta na mesa. Patrícia olha ao redor, me encontra e atravessa a sala em poucos passos. Me abraça com tanta força que dá para sentir o coração dela batendo através do suéter. Olha você, ela sussurra. Depois me afasta um pouco, analisando meu rosto. Os olhos dela estão avermelhados. Você se parece tanto com, ela para no meio da frase. Com quem? Eu pergunto. Ela balança a cabeça. Deixa pra lá. Você tá linda, querida. Meu pai observa tudo da poltrona. Pat, bom que você veio. Eu não perderia por nada, Bob. Ele odeia esse apelido. Dá pra ver o maxilar dele travar. Patrícia se senta na cadeira mais perto de mim na sala. Ela cheira a vinho e hortelã. Começa a me fazer perguntas de verdade sobre meu trabalho, meu apartamento, se estou saindo com alguém. Não são perguntas só para preencher silêncio, ela realmente quer saber. Meu pai interrompe 2 vezes. Uma para perguntar se ela trouxe o molho de cranberry.
Outra para avisar que a sobremesa vai ser servida às 19h30 em ponto. Nas duas vezes, ele olha para Patrícia como se estivesse monitorando alguma coisa. Minha mãe enche a taça dela sem nem perguntar. No começo, eu acho que é só educação. Depois percebo que não. Era nervosismo. Uma mulher tensa, servindo vinho para alguém que ela precisava manter em silêncio. Patrícia aperta minha mão por baixo da mesa. Que bom que você veio, Tracy. Tem algo no tom dela que pesa. Como se não fosse só em que bom que você veio, mas em que bom que você ainda está aqui. A mesa fica cheia. 13 pessoas, todo mundo apertado, cotovelo com cotovelo. Meu pai na cabeceira, minha mãe à direita dele, Megan e Derek ao lado. Eu fico na outra ponta, perto da passagem da cozinha. Patrícia sentada de frente para mim. O resto da família se espalha pelo meio, os primos do meu pai, Gary e Donna, o filho deles, Mark, com a esposa, a prima da minha mãe, Beth, com o marido Jim, e a tia-avó Ruth, de 81 anos, que dirige para todo lugar e não deixa ninguém carregar a torta dela. Meu pai se levanta e bate levemente na taça. Quero dizer o quanto sou grato por essa família. Megan e Derek, parabéns pela casa nova. Derek, bem-vindo aos Dixon. Derek levanta o copo, Megan sorri toda radiante, e todo mundo aplaude. Meu pai se senta. Fim do brinde. Do meio da mesa, a tia Ruth pigarreia. E a Tracy? Não ouvi dizer que você foi promovida, querida? Fui sim, mês passado. Que bom. Sempre achei você a mais trabalhadora dessa família. Meu pai pega o purê de batata. Não diz nada. Eu continuo comendo. Fico em silêncio com facilidade. 29 anos de prática. Patrícia abre a própria garrafa. Terceira taça. Os olhos dela não saem de mim. Mesmo quando a dona pergunta sobre o jardim, ela responde sem desviar o olhar. Minha mãe percebe. Se inclina na direção dela. Talvez seja melhor você ir mais devagar hoje, minha mãe diz, tentando manter a voz firme. Patrícia levanta a taça. Talvez você devesse ter ido mais devagar há 30 anos, linda. A mesa não percebe. Gente falando por cima, pratos sendo passados, barulho demais. Mas minha mãe percebe. O rosto dela perde a cor. Ela baixa o garfo, depois pega de novo e continua comendo como se nada tivesse acontecido. Eu olho para Patrícia. Ela me encara de volta. Algo passa entre a gente, algo que eu ainda não sei nomear. Faltam 45 minutos para a sobremesa. Patrícia já está na quarta taça. Chega a torta de abóbora, chantilly, café. Patrícia se levanta. A cadeira arrasta no chão de madeira. 13 cabeças se viram ao mesmo tempo. Meu pai reage primeiro. Senta, Pet. Ela segura a taça com força. O queixo treme. Eu já vi isso por tempo demais, ela diz. A voz do meu pai abaixa, carregada de aviso. Não faz isso. Ela olha para mim. As lágrimas escorrem pelo rosto, mas ela não limpa. Você nunca foi uma Dixon. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa nos ouvidos. Uma colher bate no prato. Derek congela com a mão no açúcar. A tia Ruth leva a mão ao peito. Gary olha para Donna. Donna olha para minha mãe. O copo da minha mãe escorrega. O vinho tinto se espalha pela toalha branca, como uma mancha abrindo. Meu pai empurra a cadeira para trás. Ela tá bêbada. Não sabe o que tá dizendo. Patrícia balança a cabeça. Eu sei exatamente o que estou dizendo, Robert. Eu sei disso há 26 anos. Cala a boca. Ela merece. Eu mandei você calar a boca. A sala parece rachar. Mark puxa a cadeira da esposa para trás. Beth agarra o braço do Jim. Megan olha para mim, depois para o meu pai, depois para minha mãe, tentando entender algo que ela nem sabia que existia. E minha mãe só fica ali, com as mãos apoiadas na mesa, olhos fechados, como se estivesse esperando por esse momento desde antes de eu nascer. Eu olho ao redor. Meu pai, furioso. Minha mãe,
destruída. Patrícia, chorando. Megan, completamente perdida. E outras 11 pessoas presas no meio de algo que nem conseguem nomear. E eu entendo. Não é o vinho falando. É a verdade. O vinho só abriu a porta. Eu me levanto, dobro o guardanapo, deixo ao lado do prato, saio pela porta da frente, entro no carro e vou embora da Beer Lane. 5 palavras. 29 anos de silêncio. E a casa inteira desabou atrás de mim. Estaciono atrás da First Methodist, a 3 quadras dali. O motor ainda ligado, minhas mãos tremendo no volante. A luz do poste entra pelo para-brisa, tingindo tudo de laranja. Minha respiração embaça o vidro. Meu celular começa a vibrar. Eu deixo. Linda Dixon, 7 chamadas. Robert Dixon, 2. Megan, 3. Uma mensagem da tia Ruth: você está bem, querida? Eu respondo: estou bem. Na 12ª ligação, eu atendo. É minha mãe. Tracy, volta pra casa. Ela tá bêbada, confusa. Minha voz sai mais firme do que eu esperava. Então por que o pai tá gritando com ela, em vez de estar confuso? Silêncio. 5 segundos. 10. Ouço a voz do meu pai ao fundo, abafada, tensa. Por favor, não faz isso ficar maior do que já é. Maior do que o quê? Mãe, me diz o que está acontecendo. Nada. A respiração dela falha. Eu começo a contar os segundos. Volta pra casa. A gente conversa. Vocês tiveram 29 anos para conversar. E escolheram não fazer isso em nenhum deles. Ela começa a chorar. Um choro baixo, preso na garganta. Eu conheço esse som. Ouvi isso a vida inteira, do outro lado da parede, sem nunca entender o motivo. Tracy, por favor. Então me conta a verdade, mãe. Agora. Aqui no telefone. Eu não consigo, não assim. Então eu vou descobrir sozinha. Desligo. Coloco o celular virado para baixo no banco do passageiro. O estacionamento da igreja está vazio. Só eu, a luz do poste e o barulho constante do motor. Fico ali sentada por uns 30, talvez 40 minutos. O tempo perde o sentido quando tudo desaba de uma vez. Antes de ir embora, pego o celular, abro o navegador e digito 5 palavras: teste de DNA Ancestry. Tempo de processamento, de 6 a 8 semanas. Faço o pedido ali mesmo, antes de sair do estacionamento. Na manhã seguinte, estou no meu apartamento em Marion. Um quarto, pequeno, organizado. Tudo ali foi comprado por mim. Às 8h15, alguém bate na porta com força. Não é uma batida normal. É quase um soco. Abro. Meu pai está no corredor, usando a jaqueta de trabalho. Ele nem espera convite. Entra, passa por mim e se senta à mesa da minha cozinha como se ainda fosse a casa dele. A Patrícia não anda bem desde que o Frank morreu, ele diz. Ela bebe. Fala coisas que não fazem sentido. Eu me encosto no balcão, braços cruzados. É mesmo? Ela sempre foi dramática. Pergunta para qualquer um. Eu estou perguntando para você. Ele olha para as próprias mãos. Mãos grandes, calejadas por 28 anos na madeireira. Mãos que construíram a casa na árvore da Megan. Mãos que nunca construíram nada para mim. Eu pareço com você, pai? O maxilar dele trava. Você parece com a sua mãe. A mãe tem olhos verdes. Você tem olhos castanhos. A Megan também. Faço uma pausa. Eu tenho olhos azuis. A cozinha fica em silêncio. Só o barulho da geladeira. Se você mexer nisso, ele diz devagar, você vai destruir tudo. Tudo o quê? As fotos de família onde eu não existo? As festas de aniversário que vocês esqueceram? O quarto que virou depósito antes mesmo de eu sair de casa. Ele se levanta. A cadeira arrasta no chão. Eu vim aqui proteger essa família. Você veio se proteger.
Ele vai até a porta, mas não se vira. Você quer saber a verdade, Tracy? Tem verdades que não consertam nada. Só fazem todo mundo sangrar. A porta se fecha atrás dele. Eu me sento na mesma cadeira onde ele estava. Abro o laptop. Teste de DNA, $99. Frete grátis. Entrega estimada em 5 a 7 dias úteis. Resultado de 6 a 8 semanas depois que o laboratório recebe a amostra. Eu digito os dados do cartão. Por 29 anos, achei que o problema era eu. Eu mereço saber se isso é verdade. O kit chega numa terça-feira. Uma caixa pequena, embalagem branca, instruções em um único cartão. Eu deixo em cima do balcão e fico olhando para aquilo por quase uma hora. Meu celular vibra. Mãe, podemos almoçar? 1 hora depois, sinto sua falta. Às 21 horas, não faz nada impulsivo. Eu não respondo. Na manhã de quarta, eu abro o kit. Um cotonete, um tubo, um envelope de envio. Simples. Clínico. Leva uns 90 segundos. Minhas mãos tremem o tempo todo. Eu selo o tubo, coloco no envelope de envio e dirijo até o correio na 6th Street. Entrego ao atendente no balcão. Ela sorri. Teste de DNA? Ah, que divertido. Minha prima descobriu que tem 12% de origem escandinava. Eu aceno com a cabeça e volto pro carro. No caminho de volta, passo por Beer Lane sem perceber, puro hábito. São só 2 curvas a partir da estrada principal. Desacelero, mas não paro. Pelo para-brisa, vejo o carro da minha mãe na garagem. E a casa. A janela do meu antigo quarto. Sem cortina. Vidro nu refletindo a luz da tarde. A janela do quarto da Megan ao lado, com persianas novas, brancas, organizadas. 2 janelas lado a lado. Uma vestida, a outra nua. Sigo dirigindo. O laboratório vai processar minha amostra em 6 a 8 semanas. Só isso. 42 a 56 dias. Depois eu vou saber. Enquanto isso, tudo parece diferente. Cada memória agora tem uma segunda camada. Cada momento que eu achava que entendia a frieza do meu pai, as evasivas da minha mãe, o destaque que a Megan sempre teve, agora carrega um ponto de interrogação. Estaciono no meu condomínio, sento no carro. 6 a 8 semanas. É esse o tempo que leva para descobrir se toda a sua vida foi construída em cima da mentira de outra pessoa. Passam 3 semanas. Vou trabalhar. Gerencio a recepção da clínica veterinária. Marco cirurgias, organizo formulários de entrada, seguro a mão das pessoas quando trazem um cachorro que não vai voltar para casa. Não vou a Kellerton. Não atendo todas as ligações. Megan liga num domingo. O que está acontecendo, Tracy? Mamãe chora todas as noites. Pergunta para ela por quê. Ela diz que você está exagerando. Palavra interessante. No tamanho da Megan. Você só pode vir jantar? Finge que tá tudo normal. Nunca foi normal, Megan. Você que não percebeu. Ela fica em silêncio. Ouço Derek ao fundo, perguntando se ela quer pizza ou comida chinesa. Ela escolhe pizza e volta para mim sem saber o que dizer. Desligamos. Meu pai envia uma mensagem só, uma única em 3 semanas, espero que esteja feliz com o que está fazendo com sua mãe. Não comigo, não com a gente. Com a mãe dele. Ele ainda a usa como escudo. 29 anos colocando a mãe entre ele e a responsabilidade. À noite, eu folheio álbuns de fotos antigos que trouxe da casa anos atrás. 3 álbuns. Cerca de 240 fotos distribuídas em 12 anos. Encontro exatamente 3 com a minha presença. Todas fotos de grupo, piquenique da igreja, festa de 4 de julho, jantar de aposentadoria de alguém. Em todas, estou na beirada do quadro, quase cortada. Mas uma foto me para. Um churrasco de verão. Eu devia ter uns 4 anos. Minha mãe está perto da churrasqueira, rindo, e ao lado dela, um homem que eu não reconheço.
A mão dele repousa no ombro dela, de forma casual, confortável. Viro a foto. Escrito à mão atrás, na letra cursiva da minha mãe, Verão 2000, Dixon Artley, BBQ. Artley. Nunca ouvi esse nome na vida. Às 23 horas de uma quarta-feira, digito a Russell Artley, Kellerton, Ohio na barra de pesquisa. Quase nada aparece. Uma ficha do White Pages, expirada. Uma newsletter da igreja mencionando uma doação quando eu tinha 10 anos. Uma lista do time de basquete do ensino médio de 1986. Depois, no Facebook, um Russell Artley em Columbus, Ohio. Carpinteiro, autônomo, 56 anos. A foto de perfil dele é na oficina, serragem no avental, uma estante pela metade atrás dele, mas o rosto aparece claramente. Cabelo castanho, grisalho nas têmporas, maxilar forte, nariz fino, olhos azuis. Eu seguro meu celular perto do espelho do banheiro. Olhos azuis olhando para olhos azuis. O maxilar dele. O meu. A mesma ponte estreita do nariz que a Megan não tem. A mesma leve inclinação das orelhas para frente que eu sempre odiei nas fotos da escola. O ar sai dos meus pulmões. Na manhã seguinte, ligo para a tia-avó Ruth. Ela atende no segundo toque, como sempre. Tia Ruth, você se lembra de alguém chamado Artley? Russell Artley. Silêncio. Depois, Russell, sim. Ele estava por perto muito quando vocês eram pequenas. Depois ele simplesmente se mudou. Por que ele foi embora? Nunca perguntei. Querida, seu pai parecia aliviado quando ele foi. Eu espero. Ruth é o tipo de mulher que fala mais nas pausas do que a maioria em parágrafos inteiros. Sua mãe mudou depois que o Russell foi embora, ela diz, mais baixo, como se tivesse fechado uma porta dentro dela mesma. Você acha que algumas perguntas, querida, só seus pais podem responder, mas eu não acho que eles vão. Agradeço e desligo. Russell Artley, a 90 minutos de distância em Columbus. Olhos azuis, carpinteiro. Um homem que deixou Kellerton em 1998 e nunca voltou. E uma filha que talvez ele nem saiba que existe. Na quinta-feira à noite, Patrícia me liga. Ela está sóbria. Dá para perceber pelo tom de voz, mais baixo, firme, sem aquele calor solto que o vinho lhe dá. Sinto muito, Tracy. Eu deveria ter te contado anos atrás. Estou sentada no chão do meu apartamento, encostada no sofá. Então por que não contou? Ela suspira. O Robert me contou quando você tinha uns 3 anos. Ele veio à minha casa numa tarde de terça, sentou na cadeira do Frank e disse que sabia que você não era dele. Que suspeitava desde a sala de parto. Seus olhos, sua cor. Ele confrontou a Linda. Ela admitiu. Admitiu o que exatamente? Que teve um relacionamento enquanto Robert trabalhava em um emprego longo em Dayton. 4 meses, talvez mais. Eu fechei os olhos com Russell Artley, silêncio, depois não sei ao certo, mas sua mãe e Russell eram muito próximos, muito próximos. E seu pai, o que disse que faria? Ele disse que ia te criar, mas nunca te amara da mesma forma. Falou como se fosse algo nobre, como se estivesse fazendo a obra de Deus por não ir embora. Minha garganta aperta. E você concordou em manter segredo? Ele ameaçou me cortar totalmente. Eu queria te contar no seu aniversário de 18 anos, Tracy. Planejei, mas o Robert descobriu e me ligou na noite anterior, disse, se eu falasse, ele contaria para a família inteira que eu era alcoólatra e me impediria de participar das festas. Então você esperou. Esperei e assisti eles te tratarem como uma convidada na sua própria casa. E todo dia de ação de graças, eu me sentava naquela mesa e engolia tudo com vinho. A voz dela falha. 29 anos, Tracy. Vou carregar isso para sempre. Obrigada por me contar. Queria que não tivesse sido preciso o vinho. Também eu. Vou fazer uma pausa aqui por um segundo. Se você está assistindo e já teve alguém na sua família finalmente te contar a verdade, mesmo tarde, mesmo mal, quero ouvir sua história. Coloca nos comentários. E se você ainda não se inscreveu, esse é o momento de pedir, porque o que eu descobri em seguida é a parte que mudou tudo.
Além disso, se você tivesse que escolher entre conhecer uma verdade difícil ou manter a paz, qual escolheria? Me conta. Eu sei qual eu escolhi. E você vai ver o que isso custou. 7 semanas depois do Dia de Ação de Graças, 9 de janeiro, uma quinta-feira. Estou sentada à mesa da cozinha com uma tigela de cereal que nem toquei quando chega o e-mail. Assunto: seus resultados do teste de DNA de ancestralidade estão prontos. Minha colher para no meio do caminho até a boca. O leite escorre pela mesa. Coloco a tigela de lado, abro o laptop e faço login. Meus dedos parecem pertencer a outra pessoa. O painel carrega. Estimativa de etnia no topo. Brilhante, colorido, como se fosse uma festa. 48% inglês e noroeste europeu, 22% irlandês, 14% escocês, 16% alemão e francês. Eu fico olhando os números. A família do meu pai é polonesa. Orgulhosamente, barulhentamente polonesa. A avó dele veio de Varsóvia. Ele mantém um mapa da Polônia moldurado na garagem. Nos encontros da família Dixon, servem pierogi e kielbasa. Não há 0% de Europa Oriental no meu sangue. Desço a tela. Aba de parentes de DNA. Nenhum encontro com alguém chamado Dixon. Clico em pai filho. A seção está vazia. Robert Dixon não está no sistema de DNA da Ancestry. Mas mesmo sem a amostra dele, o perfil é claro. A linhagem dele e a minha não se sobrepõem. Fico sentada por 10 minutos, laptop aberto, cozinha silenciosa. A geladeira liga e faz seu zumbido. Então eu choro. Não do jeito que eu esperava. Nem raiva, nem tristeza, alívio. Uma válvula de pressão liberando algo selado por 29 anos. Eu não era criança difícil. Eu era apenas a filha do homem errado. Limpo o rosto. Desço mais a tela. Parentes próximos amostram um nome, Nathan Hartley. Relação prevista, meio-irmão. DNA compartilhado, 26,4%. Nathan Hartley, 24 anos, Columbus, Ohio. Filho de Russell Hartley, meu meio-irmão, 29 anos de macarrão com queijo e cadeiras dobráveis. E nunca foi sobre mim. Nenhuma vez. Clico no perfil de Nathan Hartley com o cuidado que se tem ao abrir algo frágil. 24 anos. Columbus. A foto pública mostra um jovem com cabelo castanho escuro e uma barba rala encostado em uma caminhonete. Maxilar firme, olhos azul claro mesmo na miniatura, inconfundíveis. A porcentagem de DNA compartilhado aparece na tela como um veredicto, 26,4%, consistente com meio-irmão. O algoritmo não mente. Não tem motivo para mentir. Eu confiro. O Facebook de Russell Hartley menciona um filho chamado Nathan. Mesma idade, mesma cidade. O Instagram do Nathan é privado, mas a bio dele diz, mecânico, Columbus, Ohio. Deus, cachorros, motores. Russell Hartley é meu pai biológico. Não é mais suspeita. Não é mais a confissão bêbada da Patrícia ou olhos azuis refletidos no espelho do banheiro. É ciência. Porcentagens e pares de DNA que não ligam para jantares em família ou cadeiras dobráveis. Ligo para a Patrícia. Está confirmado, digo. Russell Hartley. Ela chora, do tipo sóbria, com respirações curtas e afiadas. Oh, Tracy, Russell sabe de mim? Silêncio. Depois, acho que não. O Robert fez a Linda prometer que nunca contaria. Ele disse que se o Russell descobrisse, voltaria e tudo desmoronaria. E tudo desmoronou. 29 anos tarde demais. Desligo e fico olhando o nome na tela, Nathan Hartley, meu meio-irmão, 24 anos, a 90 minutos do lugar onde cresci. Provavelmente jogou ligas infantis enquanto eu comia sobras em um quarto cheio de caixas de Natal. E Russell, um homem que talvez tenha me segurado quando bebê, talvez tenha olhado nos meus olhos e visto os próprios olhos azuis refletidos, mas foi impedido antes mesmo de ter a chance. Meu pai esteve a 90 minutos de minha vida inteira. Dirijo até Kellerton numa sexta-feira à tarde. O carro da minha mãe está na garagem. A caminhonete do meu pai não, ainda na madeireira.
Ela abre a porta antes mesmo de eu bater, como se estivesse vigiando a estrada. Tracy, entra. Eu não sento. Coloco o laptop sobre a mesa da cozinha, abro e viro a tela para ela. Ela olha para baixo. O rosto vai ficando branco aos poucos, testa, bochechas, lábios. De onde você tirou isso? Eu coletei minha própria amostra, mãe. Foi só isso. Esses testes nem sempre são precisos. Tenho um meio-irmão chamado Nathan. Ele tem 24 anos, mora em Columbus. O pai dele é o Russell Hartley. Ela segura a borda do balcão. Os nós dos dedos ficam brancos como osso. E então ela desaba. Não de forma dramática ou barulhenta. Apenas se senta na cadeira e coloca o rosto nas mãos. O som que ela faz é um choro acumulado por décadas. A história vem em pedaços. Russell era o amigo mais próximo do meu pai. Papai pegou um trabalho de 3 meses em Dayton. Mãe tinha 25 anos, sozinha em casa com a Megan de 3. Russell apareceu para ajudar com o jardim, consertar canos, trazer compras. Durou 4 meses, talvez mais. Ela não lembra exatamente quando começou, mas lembra exatamente quando terminou, o dia em que o teste de gravidez deu positivo. Ela cortou contato com Russell da noite para o dia, disse para ele sair da cidade e contou ao pai que o bebê era dele. Mas ele sabia. Eu percebi, digo. Ela acena. Seus olhos. No primeiro dia em que ele te olhou e me olhou, eu vi. Ele sabia. E ele ficou. Ele ficou. Mas me fez assinar algo. A mão. Uma promessa. Nunca contatar o Russell. Nunca contar para você. Você escolheu a si mesmo, mãe. E me deixou pagar por isso. Eu tinha 25 anos. Estava apavorada. Era 0. Não tive escolha alguma. Meu pai descobre naquela noite. Eu sei porque meu telefone toca às 7h42 e a voz dele soa como cascalho e gasolina. Você não tinha o direito. Estou dirigindo de volta para Marion. Os faróis cortam a escuridão de janeiro. Sem direito de saber quem eu sou. Eu te criei. Te alimentei. Mantive um teto sobre sua cabeça por 18 anos. Você me deu a cadeira dobrável, pai. Você me deu o quarto sem cortinas. Você faltou à minha formatura. Eu fui a da Mega. Eu sei. Eu fiquei assistindo do estacionamento. Silêncio. Ouço a mãe ao fundo, implorando, quase inaudível. Ele se recompõe. Eu estive lá por você quando não precisava estar. Entende isso? A maioria dos homens teria ido embora e, ao invés disso, você ficou e me puniu todos os dias por algo que a sua mãe fez antes de eu dar meu primeiro suspiro. Isso não são 14 fotos na parede, pai. Nenhuma de mim. Me diga que isso não é punição. A respiração dele fica irregular. Quando fala de novo, a raiva se foi. O que resta é algo mais frio. Se você contatar esse homem, acabou. Não venha para o Natal. Eu já não ia de qualquer jeito. Tracy, você passou 29 anos me fazendo sentir como se eu fosse o problema. Agora você sabe que eu sei, e não pode me fazer esquecer disso. Desligo. Coloco o telefone no banco do passageiro e mantenho os olhos na estrada. A rodovia está vazia. Só eu, as linhas tracejadas e os campos escuros se estendendo dos dois lados. Eu deveria estar tremendo. Deveria estar chorando. Mas há uma estranha quietude no meu peito, daquelas que vem depois de uma longa expiração. Ele disse, acabou. Ele disse, não venha para o Natal. Decido ali que vou contatar o Russell e vou ao Natal de qualquer jeito. Sábado de manhã, meu café esfria no balcão do apartamento. Abro o Ancestry DNA. Navego pelo perfil indireto de Russell Hartley. Ele não está no sistema, mas Nathan está. E através de Nathan, encontro um e-mail vinculado ao Russell. Começo a escrever uma mensagem. Apago. Recomeço. Apago de novo. 5 tentativas. Cada uma ou desesperada demais ou fria demais.
Sexta tentativa, digito tudo de uma vez, sem parar. Meu nome é Tracy Dixon. Tenho 29 anos. Cresci em Kellerton, Ohio. Recentemente fiz um teste de DNA e seu filho Nathan apareceu como meu meio-irmão. Acredito que você possa ser meu pai biológico. Não estou procurando dinheiro nem quero atrapalhar sua vida. Só quero saber a verdade. Se você estiver disposto a conversar, eu ficaria grata. Leio 4 vezes. Troco a grata por a feliz. Troco de volta. Deixo como está. Envio. Coloco o telefone com a tela virada para baixo no balcão. Vou ao banheiro, ligo o chuveiro e fico debaixo d'água até ela esfriar. Há algo em enviar uma mensagem assim. Não é como enviar o kit de DNA pelo correio. Aquilo era ciência. Anônimo. Isso aqui é uma pessoa, um homem que pode ser meu pai, que pode ler meu nome e não sentir nada, ou sentir tudo, ou sentir aquele tipo de culpa que faz as pessoas apagarem mensagens e fingirem que elas nunca chegaram. Saio do chuveiro, envolvo-me em uma toalha e fico em frente ao espelho. Pela primeira vez, estudo meu rosto como quem estuda um mapa. Não para ver o que é familiar, mas para descobrir de onde cada coisa vem. Olhos azuis, cabelo castanho com uma onda que o cabelo da minha mãe não tem. As orelhas, o maxilar. Eu pareço com alguém, só que não com as pessoas com quem cresci. Deixo o telefone virado para baixo. Vou olhar quando estiver pronta ou quando não estiver. 36 horas. Esse é o tempo que espero. Domingo à noite, estou dobrando roupas na cama quando aparece a notificação. Mensagem do Ancestry DNA de Russell Hartley. Sento-me na beirada do colchão e seguro o telefone com as 2 mãos. Tracy, li sua mensagem 3 vezes. Eu não sabia. Juro pela minha vida que não sabia. Saí de Kellerton em 98 porque a Linda me disse que tinha acabado e que eu devia ir. Ela nunca me contou que estava grávida. Pensei nela e naquele tempo por quase 30 anos. Nunca imaginei. Nem consigo escrever isso direito. Por favor, me ligue. Ele deixou o número. Fico olhando, 10 dígitos que podem mudar tudo o que resta. Disquei. Tocou 2 vezes. Tracy. A voz dele é quente, cuidadosa, daquele tipo de cuidado que vem de segurar algo que você tem medo de quebrar. Sim. Oi. 10 segundos de silêncio. Ouço a respiração dele. Ouço a minha. Sinto muito, ele diz. A voz se fragmenta. Eu não sabia. Se eu tivesse sabido, eu acredito em você. Ele me conta seu lado. Ele e minha mãe ficaram juntos por 4 meses, talvez 5. Ela terminou sem avisar. Disse que o Robert voltaria para casa. Pediu que ele fosse embora e não ligasse. Ele arrumou a caminhonete e foi para Columbus. Recomeçou. Casou com outra mulher eventualmente. Teve o Nathan. Divorciou-se há 8 anos. Perguntei sobre ela uma vez. Ele disse, liguei para uma amiga em comum em 2004. Disseram que ela estava bem. Tinha 2 filhas. Ele faz uma pausa. 2 filhas, Tracy. Nem fiz as contas. A voz dele cai em sussurro. 29 anos. Perdi 29 anos. Você não os perdeu. Eles te foram tirados. Posso te encontrar? Seria ok? Gostaria disso. Preciso parar um segundo. Russell não sabia que eu existia. Por 29 anos, ele morou a 90 minutos de distância e não fazia ideia de que a filha dele dormia em um quarto sem cortinas, comendo macarrão de caixinha porque um homem que não era seu pai não podia perdoar uma mulher que era sua mãe. Se isso mexeu com você, clique no like. E se você já conheceu um pai pela primeira vez na vida adulta, quero saber como foi. Conte nos comentários. O que vem a seguir é a parte que já reproduzi na minha cabeça milhares de vezes. Nos encontramos em uma cafeteria em Delaware, Ohio. Meio do caminho, 45 minutos para cada um. Terreno neutro. Chego 20 minutos antes, peço um café preto e sento na cabine do canto de frente para a porta, porque quero vê-lo antes que ele me veja.
Às 10h09, a porta se abre. Um homem entra. Alto, magro, fios prateados misturados ao cabelo castanho, botas de trabalho, camisa xadrez sob uma jaqueta de lona. Ele varre o ambiente com o olhar. Olhos azuis. Ele me vê. Para. A mão vai ao peito, como se algo tivesse acertado. Lá estou eu. Minhas pernas não estão firmes. Ele atravessa o chão, para 2 metros de distância e estuda meu rosto do mesmo jeito que eu estudei o meu no espelho. Você tem o rosto da sua mãe, ele diz. Exatamente. Não sei o que responder, então fico em silêncio. Ele abre os braços. Eu entro. Ele me segura como se eu pudesse desaparecer. Sentamos. Conversamos por 2 horas. Ele me conta sobre sua carpintaria, móveis sob medida, mesas de cozinha, estantes, berços. Fala sobre o Nathan, garoto bom, trabalha em uma oficina de carros, mora em um duplex perto da universidade. Conta sobre o divórcio, os anos depois da minha mãe. Eu conto sobre a clínica veterinária, meu apartamento, a faculdade comunitária, pagar minha própria mensalidade e dirigir um Civic com painel rachado. Os olhos dele ficam vermelhos. Você fez tudo isso sozinha? Eu achei que fosse a filha difícil. Na verdade, eu era só inconveniente. Ele coloca o café na mesa, pressiona as palmas das mãos contra a madeira. Você não deveria ter precisado conquistar algo que era seu desde o primeiro dia. Antes de sairmos, ele pergunta: o Robert sabe que você está aqui? Ele me disse para não te contatar. Russell olha para a xícara. Ele sabia. Sempre soube. E deixou eu ir embora. Megan liga naquela noite. A voz dela tem um peso diferente. Mais pesada. Como se carregasse algo novo o dia inteiro. A mãe me contou tudo. É verdade? Qual parte? O caso, o teste de DNA, ou os 29 anos? Tudo. Ela fica em silêncio. Ouço-a engolir. Por que você não me disse que ia fazer o teste? Por que nunca se perguntou, Megan? Por que eu comia comida diferente? Por que dormi no quarto de armazenamento? Por quê? Há 14 fotos suas naquela parede e nenhuma minha. Eu pensei, ela começa de novo. Eu só pensei que era assim que as famílias eram. Isso porque você estava do lado certo delas. A linha fica tão silenciosa que verifico se ela não desligou. Sinto muito, Tracy. A voz dela é pequena, menor do que já ouvi. Sério, sinto muito. Eu acredito em você. Mas a desculpa não apaga 29 anos. Não, acho que não. Ela fungou. Ouço Dererick murmurar algo ao fundo. Ela o dispensa. O que você vai fazer? Vou ao Natal. Tracy. Seu pai disse que você não era bem-vinda. Seu pai disse muitas coisas. Por 29 anos, a maioria foi para me manter quieta e pequena. Cansei de ficar quieta. Ele talvez perca o controle, mas haverá 16 pessoas naquela sala, e cada uma merece ouvir a verdade de mim. Não a versão que o pai inventa. Nem a versão que a mãe esconde atrás da minha. Megan solta o ar. Quer que eu vá? Não esperava por isso. Você viria mesmo sabendo o que eu vou fazer? Você é minha irmã, Tracy. Essa parte nunca foi mentira. Algo se solta no meu peito. Pequeno, mas real assim, quero você lá. 24 de dezembro, 18h30. A casa dos Dixon, na Beer Lane. Desta vez, estaciono na rua, não na entrada. Quero um caminho claro de saída. Estou usando um blazer azul marinho sobre uma blusa branca. É a primeira vez que me visto elegante para um evento em família. Não é por eles, é por mim. A armadura parece diferente quando você é quem a escolhe. Minha bolsa de mão está no banco do passageiro. Dentro, um envelope manila com os resultados completos do meu teste de DNA, detalhamento étnico e correspondências familiares. Nathan Hartley, meio-irmão, 26,4% de DNA compartilhado. Respiro fundo, pego a bolsa e caminho até a porta.
A casa está mais barulhenta que no dia de ação de graças. 16 pessoas, família estendida, cada cadeira ocupada. As mesmas 14 fotos na parede. Luzes de Natal penduradas na lareira. Bing Crosby tocando no alto-falante. Minha mãe me vê primeiro. O rosto dela passa por 3 expressões em um segundo: alívio, medo e depois um vazio calculado. Claramente, ela ensaiou isso. Tracy, Feliz Natal. Ela estende os braços para um abraço. Eu deixo. Meu pai está perto da lareira. Ele me observa entrar como alguém observa o tempo que não pode controlar. Eu avisei. Feliz Natal, pai. Sento na sala. Ruth me encara do outro lado e acena, pequeno e deliberado. Patrícia está na cadeira do canto, sóbria, mãos entrelaçadas no colo. Mega e Derek chegam 5 minutos depois de mim. Mega aperta meu braço ao passar. Mamãe me puxa para a cozinha. Tracy, por favor, não hoje. Eu não fiz nada, mãe. Só vim para o jantar. Eu conheço aquele olhar. Então você já sabe o que vem. Ela me encara. Eu encaro de volta. Ela se afasta primeiro. O envelope espera na bolsa ao lado da cadeira dobrável, aguardando o jantar. Meu pai se posiciona na cabeceira da mesa. Toca o copo como faz todo ano. O patriarca cumprindo seu papel. Quero agradecer a Deus por esta família, por mais um ano juntos, pela linda casa nova de Megan e Derek. Derek, seja bem-vindo, filho. E por saúde para todos. Ele se senta e pega o garfo. Ruth limpa a garganta, igual ao dia de ação de graças. E Tracy, Robert, ela não foi promovida? O sorriso do pai não alcança os olhos. Tracy pode falar por si mesma. A mesa se mexe. Gary olha para a dona. A esposa de Mark remexe o vinho. O jantar segue. Pratos passam. Conversa flui. Mas há uma frequência por baixo disso tudo. Atenção. Todos sentem, ninguém fala. Durante a troca de presentes, Mega me entrega uma caixinha pequena. Dentro, um cachecol de cachemir azul profundo. Vi e pensei em você, diz ela, com os olhos marejados. Assinto e coloco no pescoço. Mamãe me dá um cartão presente de $25 do Target. Genérico, embalado, daqueles que você pega no caixa. Meu pai não me dá nada. Ele dá a Mega uma foto emoldurada dela com Derek na nova casa. Ela o abraça. Ele a segura. Vai direto para a parede, ele diz. E lá está, a parede. 14 fotos de Mega. A mesma parede que encaro há 29 anos. Ele está adicionando a 15ª. Olho para aquela parede e algo em mim, algo que se curvou por 3 décadas, finalmente, silenciosa e discretamente, se quebra. Não é raiva, não é dor, é clareza. Aquele tipo de clareza que chega quando você passou a vida inteira olhando para uma porta trancada e alguém finalmente te entrega a chave. Eu me levanto, entro na minha bolsa e puxo o envelope Manila. Ruth sussurra, ó, querida. Estou no centro da sala, 16 pessoas ao redor. A árvore de Natal joga uma luz suave sobre o tapete. Quero dizer algo e preciso que todos nesta sala ouçam. Meu pai se levanta da poltrona reclinável. Tracy, não. Você já teve 29 anos de ou não um ponto. Pai, eu terminei. Abro o envelope e tiro os resultados impressos. Minhas mãos estão firmes. Fiz o teste de DNA há 7 semanas. Esses são os resultados. Minha composição étnica, 48% inglesa, 22% irlandesa, 14% escocesa, 16% alemã e francesa. Olho para meu pai. 0% do leste europeu, 0% polonesa. O sangue da família Dixon e o meu não se cruzam. Alguém respira fundo. Beth talvez, ou a esposa de Gary. Conclusão da paternidade. Robert Dixon está excluído como pai biológico. O rosto do meu pai perde a cor. Ele segura o braço da poltrona. Meu pai biológico é Russell Hartley. Ele morou nesta cidade até 1998. Ele foi embora porque minha mãe disse para ir.
Ele não sabia que eu existia até 6 semanas atrás. Eu me viro para meu pai. Você sabia. Você sabia desde que eu nasci. Viu meus olhos azuis na sala de parto e sabia. E em vez de ir embora, você ficou e me puniu. Cada refeição, cada aniversário, cada foto que você não tirou. Me viro para minha mãe. E você permitiu porque manter seu segredo era mais importante do que proteger sua filha. A sala fica em silêncio. Dererico olha para o tapete. A esposa de Mark leva a mão à boca. Ruth permanece imóvel, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Mega está de pé perto da porta da cozinha, braços cruzados sobre si mesma. Patrícia se levanta da cadeira. Estou dizendo a verdade. Robert me contou quando a Tracy tinha 3 anos. Guardei o segredo desde então. A sala respira e nada volta a ser igual. Meu pai fala primeiro. Isso é assunto de família, Tracy. Você não tinha direito. Ruth o interrompe do outro lado da sala. Você não tinha direito de tratar aquela criança como fez, Robert. Nem por um dia. Certamente não por 29 anos. Meu pai se volta para Ruth. Ela não vacila. 81 anos e não vacila. Minha mãe soluça, silenciosa, mãos pressionadas à boca. Dona tenta consolá-la. Mamãe se afasta. Megan dá um passo à frente. É por isso que você nunca a amou do mesmo jeito? Por causa do que mamãe fez? Eu a criei, Megan. Eu dei a ela, você deu uma cadeira dobrável e um quarto cheio de enfeites de Natal. Megan, eu ganhei tudo. O quarto, as fotos, o valor da entrada da casa, tudo. A voz de Megan falha. Derek toca o ombro de Megan. Talvez devêssemos ir. Não. Megan não se mexe. Eu vou ficar. Patrícia encara Robert. Eu te disse há 20 anos para contar a ela. Você disse que destruiria tudo. Olhe ao redor, Robert. Isso é o que fingir fez. Gary se inclina para a dona e sussurra algo. Ela balança a cabeça. Eles não saem. Ninguém sai. Meu pai afunda na poltrona reclinável, coloca a cabeça nas mãos. A sala observa um homem que se manteve como pilar desta família se dobrar sob o peso do próprio silêncio. Eu tentei, ele diz, a voz abafada. Tentei amá-la da mesma forma. Patrícia responde do outro lado da sala, suave, mas absoluta. Não, você não tentou. Mega atravessa a sala até mim. Seus olhos estão inchados. Ela comia macarrão com queijo enquanto eu comia bife, pai. Ela tinha 10 anos. Ele não olha para cima. As luzes da árvore de Natal piscam, acendem e apagam, o único movimento na sala. Eu pego meu casaco no encosto da cadeira dobrável, coloco o envelope na minha bolsa, enrolo o cachecol da Mega no pescoço. A sala observa. 16 pessoas, algumas chorando, outras congeladas, algumas de mãos dadas sob a mesa. Eu me viro para meu pai. Eu não te odeio. Você ficou quando muitos homens não ficariam. Mas me fez acreditar que eu era o problema. Cada aniversário ignorado, cada parede vazia, cada vez que você olhou para Megan como se ela fosse sua e olhou para mim como se eu fosse uma evidência. Pauso. Nunca fui o problema. Ele não responde. A cabeça continua nas mãos. Eu me viro para minha mãe. Eu precisava de uma de vocês. Apenas uma para me dizer a verdade. Mas você escolheu o silêncio todas as vezes. Não para me proteger, para se proteger. Minha mãe estende a mão até meu braço. Eu deixo. Depois dou um passo para trás. Encaro a sala. Não estou pedindo que ninguém escolha um lado. Não quero desculpas hoje à noite. Só precisava que as pessoas que me viram crescer invisível finalmente me vissem. Eu me volto para Megan. Você não sabia. Não te culpo. Megan segura minha mão. Eu deixo. 3 segundos. Depois solto. Caminho até a porta da frente. Paro. Me viro uma última vez. A parede está ali.
14 fotos de Meghan. A 15ª ainda na embalagem, sobre a mesa. Talvez algum dia haja espaço para uma minha. Abro a porta, sinto o frio de dezembro bater no rosto, e é como se fosse o primeiro ar puro que respiro em anos. Dirijo para casa. A estrada está escura. O carro silencioso. E, pela primeira vez em 29 anos, eu não sou a criança difícil. Sou apenas uma mulher que finalmente disse a verdade. 6 vidas. É o que um teste de DNA e 5 palavras ditas bêbada rearranjaram. Eu, Tracy. Não volto para Kellerton. Começo terapia em janeiro, às terças, às 16 horas. Minha terapeuta se chama Doutora Kleene, e tem uma planta no parapeito da janela que, de alguma forma, sobrevive à luz fluorescente. Na terceira sessão, ela diz algo que escrevo e colo no espelho do banheiro: você não quebrou nada, Tracy. Só parou de segurar os pedaços quebrados por eles. Robert. Meu pai agora passa a maior parte das noites na garagem. Não conserta nada, só fica sentado. Mamãe diz que ele quase não fala. A família extensa se afasta. Gary e Donna deixam de ir aos jantares de domingo. Ruth manda uma mensagem para ele: você deve mais a essa garota do que silêncio. Ele não responde. Linda. Mamãe perde 11 em 2 semanas. Ela me liga a cada 3 dias. Às vezes eu atendo, às vezes não. Em fevereiro, ela começa a fazer terapia. Pelo que Meghan me conta, ela disse tudo à terapeuta: 29 anos de cumplicidade comprimidos em sessões de 50 minutos. Meghan, minha irmã, me liga toda quinta-noite. Agora ela faz perguntas de verdade, não apenas conversa fiada. Ela me conta que tem refletido sobre todos os privilégios que tinha como certos e percebeu a minha ausência em cada um deles. Não sabia já não é suficiente. Ela tenta descobrir o que realmente é Patrícia. Ela dorme a noite inteira pela primeira vez em anos. Me conta pelo telefone: deveria ter falado sobre há 20 anos. Robert não fala com ela desde a véspera de Natal. Ela diz que esse é o preço e que pagaria de novo. Russell. Ele conta a Nathan. Nathan fica chocado, mas não hostil. Russell começa a dirigir 45 minutos até Delaware a cada 2 semanas para me encontrar no mesmo café, na mesma cabine de canto. Ele sempre chega cedo. 6 vidas, nenhuma igual à outra. Russell traz Nathan na terceira visita, em fevereiro. O café está vazio, só nós e um casal mais velho lendo o jornal na janela. Nathan tem 24 anos, ombros largos, graxa sob as unhas que nunca sai totalmente. Ele aperta minha mão em vez de me abraçar, e eu agradeço. Algumas pessoas precisam de um tempo para se acostumar. Sentamos. Russell pede para nós 3 cafés pretos. Nathan acrescenta creme ao dele quando chega. Então ele diz: mesmo pai, né? Aparentemente. Legal, ele assente, olhando para a xícara. Sempre quis ter uma irmã. Eu rio. Riso verdadeiro, completo, inesperado. O som me surpreende. Não lembro da última vez que ri sem pensar antes. Nathan olha para cima. Russell nos observa. Os olhos dele ficam vermelhos. Vocês dois têm a mesma risada, ele diz. Exatamente igual. Nathan sorri de lado. Ela pegou a versão melhor. Conversamos por 1 hora. Nathan me conta sobre a oficina, o apartamento com o radiador vazando, o caminhão que está restaurando na garagem do Russell, um Ford 91 precisando de tudo. Eu conto sobre a clínica veterinária, sobre o gato de rua que venho alimentando nos fundos, sobre a vez em que marquei 3 cirurgias na mesma manhã e tive que priorizar um poodle. Ele diz que Russell falava de Kellerton. Às vezes ele ficava com aquele olhar, olhando para o nada. Eu sempre pensei que fosse por causa de uma garota. Ele olha para Russell. Acho que era por 2. Russell apoia as mãos na mesa, o mesmo gesto da primeira vez, se estabilizando. 29 anos atrasados, diz Nathan, estendendo o punho sobre a mesa. Mas bem-vinda à família Hartley. Eu bato no punho dele. Não é tudo, mas é um começo. Fevereiro vira março. A neve derrete e vira lama.
Os dias ficam mais longos. Numa quinta-feira, encontro uma carta na minha caixa de correio, escrita à mão. Sem remetente, mas reconheço a caligrafia, apertada, inclinada para a esquerda, do jeito que um homem que aprendeu cursiva com freiras escreve. Eu me sento à mesa da cozinha e abro a carta. Está escrita em papel pautado amarelo, daquele que meu pai guarda na gaveta de tralhas ao lado das pilhas da lanterna. Ele não começa com a querida Tracy. Começa com a noite em que eu nasci. A enfermeira colocou você nos braços da sua mãe e eu fiquei ali. Você abriu os olhos. Eram azuis, azuis cristalinos. Olhei para Linda. Ela olhou para o chão. E eu soube. Disse a mim mesmo que seria grande o suficiente para te amar do mesmo jeito. Que eu conseguiria separar o que ela fez de quem você era. Não consegui. Cada vez que olhava para você, via o que ela fez. E cada vez que olhava para Megan, via a prova de que ela era minha. Segurei Megan porque ela era a única coisa naquela casa de que eu tinha certeza. Sei que isso não é justo. Sabia disso na época. Sei disso agora. Você sempre foi uma boa criança, Tracy. Silenciosa, trabalhadora. Nunca reclamou. Apenas se fez menor. E eu deixei. Vi você desaparecer naquela casa. E disse a mim mesmo que era sua escolha. Não era sua escolha. Era minha. Ele assina, Robert. Não pai, não com amor, apenas o nome dele. Eu leio 2 vezes, dobro pela vinheta original, coloco na gaveta de cima da minha mesinha de cabeceira. Não respondo, mas também não jogo fora. No final de março, Megan me convida para ver a casa. Primeira visita, ela vinha pedindo há semanas. Dirijo até Kellerton, mas não passo pela Beer Lane. Megan e Derek moram na El, a 3 quarteirões a leste, escondidos atrás da escola primária. Ela abre a porta antes mesmo de eu estacionar. Você encontrou, diz Megan. É um quadrado, tudo nesta cidade fica a 4 minutos de tudo. Ela ri e me puxa para dentro. A casa cheira a tinta fresca e a vela que ela sempre acende, baunilha com um toque amadeirado. Ela me mostra a casa, cozinha nova, bancadas de quartzo que ela mostrou ao pai no Natal, sala de estar com janelas altas, um cantinho de leitura que Derek construiu na parede da escada. Depois ela me leva pelo corredor e para. Eu fiz algo, diz. E se você odiar, eu tiro. Olho para a parede. 3 fotos emolduradas, não de Megan, minhas. A primeira, um piquenique da igreja, talvez 2002. Tenho 7 ou 8 anos, sentada na grama com um prato de papel. Alguém me pegou rindo no meio do riso. A segunda, festa de 4 de julho do bairro. Tenho 12 anos, segurando um sparkler. Meu rosto iluminado de laranja e dourado. A terceira, minha formatura do Community College. Tirei a selfie sozinha no estacionamento porque ninguém veio. Capelo e beca, sorriso forçado. Mas eu consegui. Megan encontrou essas fotos nos álbuns antigos, vasculhou as mesmas 3 que eu encontrei, mandou emoldurar. Sei que não é suficiente, diz ela, mas eu queria que você estivesse em alguma parede, em algum lugar. Eu me coloco na frente delas e toco a borda da moldura da formatura. O vidro está frio sob minha ponta de dedo. Você viu quando importava, digo. Sentamos na cozinha nova dela, bebemos chá, não falamos muito. É um começo. Abril chega, e as árvores da minha rua brotam o primeiro verde. Abro minhas janelas pela primeira vez desde outubro. Minha vida tem um novo contorno. Terças-feiras são de terapia com a doutora Kleene. Estamos trabalhando em algo que ela chama de narrativa internalizada, a história que contei a mim mesma por 29 anos para justificar por que fui tratada diferente. Essa história está se dissolvendo lentamente, como tinta na água. A cada outro sábado, Russell dirige até Delaware. Sentamos na mesma cabine. Às vezes ele traz fotos, a mãe dele, sua oficina, Nathan quando criança no triciclo. Ele não pressiona, não promete mais do que pode dar. Ele simplesmente aparece. Às quintas, Megan me liga. Pergunta sobre o trabalho, sobre Russell, sobre o que estou lendo. Ela está aprendendo a ser minha irmã, e não só estar ao meu lado.
A diferença é pequena, mas real. Nathan vem ao meu apartamento numa quarta-feira para consertar a torneira da cozinha que pinga desde novembro. Traz suas próprias ferramentas e um six-pack de root beer. Conserta a torneira em 20 minutos e fica por 2 horas. Assistimos a um documentário sobre criaturas do fundo do mar e discutimos se polvos são mais inteligentes que cães. Robert, eu não o vejo. Megan diz que ele está mais quieto, menor. Ela conta que a luz da garagem fica acesa quase toda noite até depois da meia-noite. Li a carta dele 4 vezes. Mantenho-na na gaveta. Não estou pronta, mas a gaveta não está trancada. Linda liga todo domingo. Atendo a maioria das ligações, deixo curtas. Ela está fazendo terapia. Me disse semana passada, eu deveria ter lutado por você, Tracy. Eu disse, sim, deveria. Sentamos juntos em silêncio. Não era confortável, mas era honesto. Uma tarde, compro uma moldura pequena, prateada, simples. Coloco uma foto nela, o selfie de mim, Nathan e Russell no café. Primeira foto de família. Coloco na prateleira ao lado da porta da frente. Um sábado no final de abril, meu apartamento limpo, a luz do sol cortando o chão da sala. Subo em um banquinho com martelo, 4 pregos e 4 molduras. A primeira vai à esquerda do centro, minha formatura do Community College, a selfie, Capelo e Beca. Ninguém segurando a câmera além de mim. Conquistei aquele diploma trabalhando 30 horas por semana na clínica e estudando em uma mesa comprada no Goldville. Vai para a parede. A segunda, Russell e eu no café. Nosso primeiro encontro. Ele se inclina no meio de uma frase, mãos envolvendo a caneca. Eu escuto, meu rosto aberto de um jeito que não reconheço nas fotos antigas. Vai para a parede. A terceira, Nathan e eu. Ele faz uma careta para a câmera, língua de fora, olhando torto, e eu rio. O mesmo riso que Russell diz combinar com o dele. Vai para a parede. A quarta foto é de Megan e eu, tirada na varanda da casa dela no mês passado. Ela com o braço em volta do meu ombro, eu com o meu em volta do dela. Não estamos posando, apenas estamos ali, juntas, do jeito que irmãs ficam. Vai para a parede. Desço do banquinho, deixo o martelo no balcão e me afasto. 4 fotos, não 14. Sem luz de estúdio, sem roupas combinando, sem patriarca sorrindo no centro, apenas eu em cada uma delas. Patrícia disse 5 palavras naquela mesa de ação de graças, você nunca foi uma Dixon. Por 29 anos, isso teria me destruído. Eu teria ouvido como confirmação, prova de que eu era a filha difícil, a que não pertencia. Mas agora eu escuto diferente. Eu nunca fui uma Dixon. Sempre fui outra coisa, algo que ninguém me deixou ser. Meu nome é Tracy. Tenho 29 anos. Pela primeira vez na minha vida, sei exatamente de quem sou filha. 4 fotos, todas minhas. Isso é mais do que suficiente. Essa é a minha história. 6 vidas, um teste de DNA. 29 anos de silêncio quebrados por 5 palavras numa mesa de ação de graças. Se essa história ficou com você, quero que reflita, existe alguma verdade na sua família que todo mundo sabe, mas ninguém fala em voz alta? E se alguém finalmente a dissesse, isso destruiria sua família ou libertaria alguém? Deixe sua resposta nos comentários. E se quiser mais histórias assim, confira a descrição para a próxima. Obrigada por estar aqui, onde quer que você esteja, seja qual for a hora. Fico feliz que tenha ficado. Eu estou.